capítulo 5. Continuidade à exposição da carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos bastante maturidade neste momento. A palavra expositiva é uma palavra mais densa, tá? É uma palavra mais densa, é expositiva. É leitura e explicação das Escrituras. Tá? Como tem sido aí ao longo deste último mês aí. O mês de fevereiro. E este texto é um texto muito difícil e não tem muitas pregações acerca dele, a respeito dele na internet, no YouTube, nas plataformas por aí. E aqui vamos relembrar um pouquinho o que foi falado nas 4 últimas mensagens, do capítulo 1 ao capítulo 4. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo trata da divisão no meio da igreja, da idolatria que a igreja estava tendo acerca de algumas figuras. Paulo era um deles. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas, ou seja, Pedro, o apóstolo Pedro. E outros diziam, eu sou de Jesus. Os 4 estavam provocando divisão no meio da igreja. E Paulo não aceita aqueles que falam, eu sou de Paulo. Paulo não recebe isso bem, não. E ele fala, ainda bem que eu não batizei todos vocês. Para que ninguém diga, eu fui batizado em nome de Paulo. E Apolo também não aceita isso não. Isso fica bem claro para a igreja de Corinto. Nem Paulo nem Apolo aceitaram isso, e Pedro, às vezes, como estava em Jerusalém, provavelmente, nem ficou sabendo. E se ficasse sabendo, não ia aceitar também não. E o nosso Jesus lá do céu rejeitou, porque usou Paulo para escrever essa rejeição também, aqueles que falavam, eu sou de Cristo, porque num ambiente desse, onde há confusão, alguém chegar e dar uma de melhor do que os outros, eu sou de Jesus. É nesse espírito que ele está falando. Jesus não vai aceitar isso não. Isso também é carnalidade. Meus amados, nós sabemos que, eu vou falar uma coisa aqui, nós sabemos que a idolatria é uma expressão de desejo dos nossos corações. Nós externamos, e colocamos os desejos dos nossos corações em figuras, imagens, inventamos deuses segundo os nossos desejos, segundo a nossa imagem e semelhança, e às vezes nós pegamos um ser humano para idolatrar, porque nós olhamos para ele, né, e ele é a expressão daquilo que nós queremos para nós. Ele entra nos nossos parâmetros, nos nossos desejos, e tal, e se torna idolatria. Como Paulo e Apolo rejeitaram essa idolatria, este culto à personalidade, eu sou de Paulo, sou de Apolo, coisa que Paulo trata do capítulo 1 ao capítulo 4 de Coríntios. Na segunda carta, a coisa pior. Se você ler a segunda carta, eles vão para os superapóstolos. Eram outros, não era nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Outras figuras que encaixavam direitinho nos desejos deles, e Paulo tem que combater esses superapóstolos na segunda carta aos Coríntios. Mas no capítulo 5 de Coríntios, Paulo vai tratar de um outro problema. Um problema grave no meio da igreja. Né? E este texto é muito difícil. Tem várias frases difíceis de entender que nós temos que recorrer a outros textos da Bíblia ou fazer um olhar mais amplo para entender o que Paulo está querendo dizer. Né, ou dar uma olhada mais ampla, né?
Mas vamos ler este texto no nome de Jesus e vamos orar. Amém? Vamos ler. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Eu estou na NVI, tá, meus amados? Versão bíblica NVI, tá? Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Vamos orar? Pai Santo, esta é a tua palavra. Pai Santo, o homem natural não pode entender as coisas do Senhor. Pai, somos dependentes do Senhor, tanto para pregar, para falar, para ensinar, quanto para ouvir, Pai. Somos dependentes de Ti, Pai. Precisamos do poder do Teu Santo Espírito. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque a obra, meu Deus, é o Senhor que executa. E por isso, Pai, nos humilhamos diante do Senhor. Reduzimos, Pai, o nosso conhecimento e nosso entendimento a nada perante o Senhor, Pai. E pedimos a ação do Teu Santo Espírito, para, meu Deus, que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, e os meus irmãos possam entender a Tua palavra, e que todos nós, Pai, sejamos praticantes da Tua palavra, para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, igreja. Paulo começa falando o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Esta igreja ficou famosa. Esta igreja estava na boca do povo. Por toda parte se ouvia que tinha algo grave nesta igreja. As pessoas falavam, na igreja de Corinto, naquelas pessoas que dizem que seguem a Jesus, acontece isso. E o que acontecia? Paulo diz, uma imoralidade tal que nem entre os pagãos, entre os gentios, tinha. E esta imoralidade era a seguinte: um homem estava possuindo a mulher de seu pai. E aqui nós não sabemos se era a própria mãe ou se era a madrasta. E não sabemos se o pai estava vivo. Não interessa.
não é importante esta informação. Mas nem mesmo entre os pagãos isto era permitido. A lei romana condenava. Quando você vai estudar as outras leis, os outros povos pagãos também condenavam. Não era permitido. Poderia ter algum povo, alguma, sei lá, por aí afora, né, lá, 2000 anos atrás, que praticava isso. Mas Paulo diz que nem entre os pagãos conhecidos lá da época existia, se ouvia tal imoralidade. Mas na igreja tinha. Na igreja tinha tal imoralidade. E o pior de tudo, Paulo vai dizer, vocês estão orgulhosos? Paulo diz, vocês estão orgulhosos. E aqui, meus amados, este orgulho aqui, não é um orgulho geral que você vai ver em toda a carta de 1 aos Coríntios, porque em toda a carta de 1 aos Coríntios você vai ver um orgulho prevalecendo. Um orgulho pela espiritualidade deles, eles se consideravam os maiorais no que diz respeito à espiritualidade. E pelo nível intelectual deles, eles se consideravam os maiorais também, no que diz respeito ao conhecimento. Na hora que você vai fazer uma exegese, na hora que você vai naqueles homens que traduziram as Escrituras, e homens que são capazes de traduzir as Escrituras e trazer esta palavra para nós, que foi traduzida principalmente no Novo Testamento do grego para o português, do grego para o latim, do grego para qualquer língua aí no mundo. Estes homens de Deus vai falar que o orgulho deles não é este orgulho geral, é o orgulho acerca deste pecado. Eles estavam orgulhosos porque no meio deles tinha um homem que se deitava com a mulher de seu pai. E quando você vai ver o contexto da carta aos Coríntios, logo no capítulo 6, você vai encontrar Paulo batalhando contra outro pecado que estava nesta igreja, e que a forma deles pensar para justificar este pecado casa certinho com este problema aqui do capítulo 5. Você vai encontrar a seguinte frase lá no capítulo 6, quando Paulo vai tratar dos homens da igreja que estavam se deitando com prostitutas. E eles falavam o seguinte: o alimento é para o corpo, assim como o corpo é para o alimento. O que isso significa? Que os apetites naturais do corpo é para serem saciados. Aquilo que você faz no corpo não tem importância, mas se sua mente, o seu espírito está com Deus, está elevado, aquilo que você faz no corpo não tem importância. E essa heresia cresceu no meio da igreja. Pedro luta contra ela, Judas luta contra ela. Judas, o irmão de Jesus, que escreveu a carta de Judas, que você vai encontrar entre Apocalipse e 3 João. E o apóstolo João também vai lutar contra essa heresia. Os gregos, como os coríntios, eram bem influenciados, muito influenciados pela cultura grega, e existia essa ideia na cultura grega, que o mundo espiritual é mais elevado, e o corpo de nada presta, por isso que eles não acreditavam na ressurreição, por isso que os atenienses não aceitaram a mensagem de Paulo, porque Paulo, na hora que Paulo falou que Jesus ressuscitou, não, porque esta heresia, ela é um tronco que tem vários galhos, diferente, e esses galhos vão estar, crescem em direções diferentes, segundo a conveniência humana, a ponto deles ficarem orgulhosos, né, e entenderem que a mente deles estava elevada, né, e o que é feito no corpo não tem importância. E aí eu acredito nisso mesmo, que eles estavam orgulhosos, né, por causa desse pecado. Como tem muitas igrejas hoje, meu querido, tem muitas igrejas hoje aí que se orgulham em declarar, olha, nós aqui
fazemos casamentos homoafetivos. Nós aqui toleramos o divórcio, aqui pode divorciar à vontade. Igrejas que acham normal, isso aconteceu na Europa. Jovem namorar e fazer sexo, e é normal, o pessoal vai no culto, faz aquele culto mecânico ao Senhor, e vai dormir com a namorada, com o pai lá, almoçando, tranquilo, está lá no quarto com a minha filha. Tem igreja que se orgulha disso, hoje, principalmente lá na Europa, onde a coisa já desandou. E isso está vindo para cá. Isso está descendo, né? Está descendo lá da Europa para cá. Os homens, meus amados, até mesmo a própria igreja pode se orgulhar de coisas pervertidas, de mais ridículas que você imaginar, sabe? E não é à toa que eles estavam ignorando o apóstolo Paulo, porque quando aquele que fala que eu sou de Paulo já está errado, está idolatrando Paulo. E aquele que falava, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo, no fundo ele estava ignorando o próprio Paulo, juntamente com a doutrina dele, com os ensinos de Paulo. Se ignora o apóstolo, ignora os seus ensinos. Se ignora os seus ensinos, se ignora a verdade, porque a verdade vem dos apóstolos. Glória a Deus, igreja. Aqui, meu querido, se que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, ou por alguém que foi supervisionado pelos apóstolos. Não existe apóstolo hoje. Como diz, né, o nosso querido Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os verdadeiros apóstolos todos morreram. O que existe hoje é vaidade de título. E Paulo diz, vocês deviam estar cheios de tristeza. Vocês não estão tristes. Meus amados, deixa eu te falar, nós somos tão ruins, sabe, e a gente tem que confessar o nosso pecado, é isso que nós somos, sabe, e aí eu vou entrar em outro assunto aqui, mas eu vou voltar no principal aqui rapidamente, mas tem tudo a ver. Nós somos tão ruins, meus amados, que nós nos alegramos até com a desgraça alheia, quando nós sabemos que alguém que é um herege, alguém que é um inimigo da fé, cai, em vez de nós chorarmos, a gente fica alegre. Sabe? O ser humano é caído, meus amados. O ser humano é caído. E nós devemos sempre andar em espírito, em quebrantamento e humildade diante do Senhor, para jamais nos alegrarmos com a desgraça alheia. Sabe? Porque isto aqui, meus amados, que estava acontecendo com este homem, este pecador aqui, é uma desgraça. É uma falta de graça tremenda. É algo muito ruim. E o fato da igreja não estar triste com o pecado, demonstra que o Espírito Santo não estava governando. Apesar da igreja ter dons espirituais e ter todas as ferramentas, coisa que Paulo fala no capítulo 1, vocês têm todas as ferramentas, todos os dons, é uma igreja que estava falhando diante de Deus. O pecado, meus amados, se estamos no Espírito Santo, o pecado, seja de quem for, o nosso próprio, principalmente o nosso pecado, deve nos entristecer. Deve provocar tristeza. Quando alguém bate o pé e fala, vou ficar no pecado, é motivo de declarar um mês de luto. É pior do que velório. Isso se o Espírito estiver governando as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Se não estiver, a gente vai se alegrar mesmo. A gente vai se alegrar com a coisa errada. E Paulo fala, vocês deviam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus,
estando eu com vocês em espírito, estando também presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entrega este homem a Satanás. O que Paulo está falando aqui? Aqui é uma passagem, essa é uma passagem difícil. O que é este negócio aí, eu não estou presente, mas estou presente em espírito? O que é isto? Quando você estuda as Escrituras, você vai ver que, Paulo vai falar disso no capítulo 6, que o cristão se torna um com Cristo. O cristão se torna um com Cristo, ele é um com Cristo. E a unidade é tanta que o cristão, no meio de cristãos, forma o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Glória a Deus, igreja. É uma união que acontece. O mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Espírito, o mesmo batismo. A nossa fé nos une. Nós estamos, meus amados, unidos em espírito, porque o Espírito Santo faz a liga, ele une. Todos nós aqui estamos unidos, e nós estamos unidos com todos os povos da terra que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E muito mais profunda esta união de Paulo com a igreja, porque Paulo, ele é autoridade, ferramenta, canal do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através de Paulo. E o Espírito Santo faz com que Paulo, mesmo não estando presente lá na igreja de Corinto, ele está presente através do Espírito Santo, através da leitura desta carta. E há uma união mística. Algo sobrenatural acontece. Não me peça para explicar, a Bíblia fala que é assim que acontece. E eu acredito. Amém, meus amados? Quando Deus fala várias coisas que não tem explicação, eu simplesmente acredito. Nós somos um. E Paulo fala, como se eu estivesse presente. Entregue este homem para Satanás. Vamos correr um pouquinho a Bíblia? Abram lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 15. Meus amados, o contexto aqui é Jesus, anteriormente a este texto que nós vamos ler aqui, versículo 15, ele fala da importância das almas. Toda alma é valiosa, glória a Deus, igreja. E Jesus fala, olha, cuidado para não desprezar nenhum dos pequeninos, nenhum daqueles que me seguem. Cuidado, toda alma é preciosa. Mas Jesus vai tratar de um assunto aqui, porque vai existir problemas. Vão existir problemas. Né? E aí Jesus fala o seguinte, se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que Paulo disse aqui, entregar para Satanás, vem deste texto aqui. Vem deste texto aqui. E Jesus fala o seguinte aqui, olha. Se o irmão pecar contra você,
vai a sós com ele, é um processo informal. Vai lá, converse com o seu irmão, né? Se você vê o seu irmão pecar, meu querido, se ele pecar contra você, vai lá e conversa com ele. A gente não faz igual o mundo aí não, que se você sair da cartilha dos valores do mundo e afrontar e fazer qualquer coisa, eles fulminam você, tiram o seu ganha-pão, arrebentam com você diante da sociedade, acabam com você. A igreja não faz isso. O mundo tem os seus valores, e eles lutam pelos seus valores. O mundo tem a sua cartilha de mandamentos humanos, e eles lutam. Se você desobedecer, eles acabam com você. Na igreja não é assim. Se você pecar, você faz aquele processo informal. Vou conversar com meu irmão, ele é meu irmão. Meu irmão, você fez isso comigo? Meu irmão, você pecou? O nosso Senhor Jesus não se agrada disso, se arrependa. O irmão não deu ouvidos, aí a coisa começa a ficar um pouco mais formal. Você leva um ou dois ou mais, porque Jesus tira isso da lei que ele deu a Moisés. Jesus deu a lei a Moisés, glória a Deus, meus amados. O processo legal na nação de Israel é que da boca de duas testemunhas toda a verdade será estabelecida. Um processo legal começa aqui. Começando a nascer um processo legal. E se não adiantar, vai levar a igreja. Aí sim, a igreja vai ter autoridade para julgar. E se o irmão não ouvir, Jesus fala, considere o gentil e publicano, ou seja, não converteu. Não é convertido. E quando Paulo diz entregar para Satanás, tem 3 interpretações famosas. E eu vou falar das 3 aqui rapidamente. O que é entregar para Satanás, pastor? Que coisa! Nossa, que trem feio. Primeira interpretação, e eu já falo que ela é errada. Por muito tempo, na Idade Média, a igreja entendia o seguinte, que se a pessoa sofrer os castigos promovidos pela igreja, no corpo, a alma dela seria salva. E você vai ver isso em vários filmes da Idade Média, e é verdade, a igreja fazia isso. Como o povo, a igreja tirou a palavra de Deus do lugar dela, e se perdeu em doutrinas humanas, isso aconteceu. Você tem um filme muito antigo, acho que do início da década de 2000, Arthur. Quem já viu esse filme, Arthur? Mostra Arthur chegando no povoado e tinha um padre lá que tinha um calabouço e tinha várias pessoas lá presas. Depois você vê lá, Arthur. É o filme lá, né? E Arthur entra lá, né? Aí, né? Arthur, nem sei se Arthur existiu, viu, meus amados? Estou falando aqui do filme, tá bom? Misericórdia. Mas existe base histórica para isso, está registrado, tem documentos registrados, a igreja já fez isso. E entra lá e liberta, e o padre sai correndo, não pare o sofrimento dele, não cesse o sofrimento dessa moça, senão a alma dela vai se perder. É aquele entendimento que o sofrimento no corpo traz purificação, por isso que você vê muitos assim, ó, até hoje. Tem base, existe uma construção teológica de pensamento para autoflagelação. E está casado com isso aqui também, né? Anda junto, anda de lado com isso aqui. Né? Chicotar as próprias costas, essas coisas aí. Outra interpretação, essa tem base bíblica. Essa tem base bíblica, mas não sabemos se é isso que Paulo está dizendo aqui. E eu quero falar com os irmãos que fiquem bem tranquilos quando a gente colocar essas coisas não definidas, porque a Bíblia é cheia disso. E tem coisas que nós não entendemos, mas eu falo para você, aquilo que é essencial está bem claro, glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Né? Então, né, toma cuidado aí. Né? E essa outra interpretação é a seguinte, Satanás é o cachorro de Deus, e é verdade. Lutero diz isso. Satanás, ele é cachorro de Deus e vai atacar quem Deus permitir que ele ataque. Isso é verdade.
Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Porque Deus é soberano. Deus não perdeu o controle hora nenhuma. Ele é soberano. Glória a Deus. E aí, nessa interpretação, Deus vai soltar Satanás para afligir o corpo da pessoa. E o corpo aqui, para que o corpo do pecado seja destruído, aqui no versículo 5, o corpo aqui é o corpo físico mesmo. E Satanás vai atormentar a pessoa, vai dar doença, vai dar aflições da vida, e essa pessoa pode cair em si, porque ela conhece a verdade, olha, pequei contra Deus, deixa eu me arrepender aqui. Pastor, onde tem base bíblica para isso? Ló. Ló nem pecou e Deus soltou a corrente para o diabo pegar ele. Ló nem pecou e Deus soltou a corrente. Vá lá, toca nele. Você falou que ele só me serve por causa de riqueza? Por causa que está tudo bem com a família? Vá lá, pega ele, só não tira a vida. Outra base bíblica, né? Tinha pessoas que morriam por tomar ceia de forma indigna. Doenças vinham sobre elas. Saul, o rei, primeiro rei de Israel, foi atormentado por demônio. E o Senhor permitiu que o demônio fosse lá atormentar ele, porque ele estava desobedecendo abertamente a Deus. Existe? Quando a Bíblia fala para a gente temer o Senhor, meu querido, não é brincadeira não, meu irmão. Quando a Bíblia fala para a gente temer o Senhor, não temer o homem que tira a vida, mas sim temer o Senhor, não é brincadeira. Fala com o seu irmão, não é brincadeira. O Senhor é fogo consumidor. E a outra interpretação é a seguinte, e é essa que eu acredito que Paulo falou. Você pode escolher uma das duas aí, não tem importância não. As duas vai no mesmo princípio, mas só muda o que é o corpo aqui. O que vai ser destruído? Que corpo é esse que vai ser destruído? Só vai mudar isso aqui. Tá? Vou explicar bem explicadinho. E se alguém tiver dúvida depois, só me procurar que eu tento explicar, né, novamente aí, né? Tá bom? Existem dois reinos neste mundo, você sabia disso? O reino de Deus e o reino do diabo. Ou você está em um, ou está em outro. Ou você pertence a Deus, ou pertence ao diabo. O diabo disse para Jesus, olha, eu te dou tudo isso, porque isso foi me dado. Jesus disse, o príncipe deste mundo está vindo. Na hora da crucificação, Jesus fala, o príncipe deste mundo, o diabo, está vindo, e eu não tenho nada com ele. João também fala, o mundo jaz no maligno. E quem não está com Cristo, pode ser ateu, pode se dizer cristão e não pratica e não tem fé coisa nenhuma. Pode ser qualquer outro que esteja, qualquer outra religião. Está com o diabo. Está no reino de Satanás. E essa interpretação diz o seguinte, deixa claro para a pessoa que ela pertence ao diabo, ela está no reino de Satanás e não no de Cristo. Faça um processo na igreja, no nome de Jesus e com o poder de Jesus, ou seja, aqui, meus amados, aqui o trem aperta, porque não é no nosso nome. Não é no nosso nome que nós vamos julgar as pessoas. E quando a gente fala que a gente se reúne no nome de Jesus, sabe, deveria fazer alguns tremer nas bases. Porque muitas vezes a igreja se reuniu de forma carnal. Isso aconteceu na história da igreja. Né? Você sabia que um papa, teve uma época que a igreja tinha 2 papas e um entregou o outro para Satanás? Eu te entrego para Satanás. E o outro, não, eu que te entrego para Satanás. Te excomungo. Entregar para Satanás é excomungar, tirar da comunhão. Estão entendendo, meus queridos? Glória a Deus, igreja. Eu sei que é um assunto difícil, mas vamos dar glória a Deus, porque o Pai nos corrige, amém?
E quando a igreja se reúne no nome de Jesus, é no nome dele, não no nosso. As nossas ideias, as nossas vontades, têm que ficar de lado. Os nossos problemas particulares, não. Estamos representando Cristo e no poder, ou seja, na autoridade de Cristo. E nessa terceira interpretação, você fala para a pessoa, meu querido, no nome, nós estamos aqui no nome de Jesus. Sendo arautos de Jesus. Você não está no reino de Deus, porque você não está agindo conforme o reino de Deus, você não quer se arrepender. Você não quer se arrepender. Você não pode cear com a gente. Você não entendeu que Cristo morreu pelos seus pecados. E aí a destruição do corpo é uma outra expressão que substitui arrependimento. A igreja fala para a pessoa, olha, você não pertence a Jesus, porque você não está agindo conforme. E aí nós vamos tirar você da igreja, e para esta pessoa, sendo considerado gentil e publicana, nós vamos pregar novamente, não é irmão. Não vamos dar nem a paz do Senhor, sabe por quê? Porque a paz do Senhor é baseado lá em Romanos capítulo 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, e a ira de Deus não está mais sobre nós. E quando você dá paz do Senhor por irmão, paz do Senhor, irmão, você está falando o seguinte, a ira de Deus saiu de mim, e a ira de Deus saiu de você também, porque nós dois somos pecadores, e nós temos o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que você vai dar paz do Senhor para alguém no qual a ira de Deus está sobre ele ainda? Como é que vai participar da ceia? Como é que vai participar de algum ministério? Você vai tirar ele da comunhão e vai pregar o evangelho. Se converta, meu querido. Se converta. Aliás, ninguém pode se converter. Peça a Deus misericórdia e arrependimento. Que Ele te converta. Aceite o evangelho. Peça ao Espírito Santo poder, arrependimento. Vamos ler outras passagens que vão fazer a gente entender melhor este assunto aí. Já lemos Mateus, né? Abra lá, meu querido, em 1 Timóteo, me desculpe, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, abra lá. Segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 3. Olha só a gravidade do assunto aqui. Vamos ver, ler o capítulo 3, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Tá bom? Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente como seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele. Ou seja, não se associar aqui, Paulo usa essa palavra várias vezes, quando ele vai disciplinar alguém. É tirar de comunhão. Tá? Vai falar o seguinte, meu irmão, você não pode participar da ceia, não. Tá? Você não pode participar da ceia, não. Isto que significa aí. Tá bom? Não se associem com ele. Deixa eu ver aqui. Para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considere como inimigo. Chame a atenção dele como irmão. Tem que tomar cuidado aqui.
que Paulo está dizendo? Não trate ele como inimigo. Trate ele com carinho, mas deixa bem claro para ele: nós não vamos associar com você, nós não vamos ter uma comunhão íntima. Meus amados, a ceia do Senhor, chamar o irmão, a pessoa de irmão, é algo bem íntimo e profundo. E quem vive desordenadamente e desobedece os apóstolos, está entendendo? Tem essa disciplina para ele, Paulo, para que fique envergonhado, para que se arrependa. Não o trate como inimigo. Vamos ler outra passagem. 1 Timóteo, versículo 1, capítulo 1. Está aí do lado aí, só virar a folha. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram da fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo cita Himeneu novamente lá na segunda carta a Timóteo. O que Himeneu estava fazendo? Sabe o que Himeneu estava fazendo? Este homem que Paulo entregou para Satanás? Estava pregando no meio da igreja que a ressurreição já tinha acontecido. E isso é grave. Pastor, que isso? Isso é doutrina. Não, Por isso que eu não gosto de doutrina. Ah, é, meu querido? Afirma aí. Faz essa afirmação que Jesus não nasceu de uma virgem para você ver onde é que você vai parar. Faz a afirmação que ele, que a ressurreição já aconteceu, para você ver onde é que vai parar. Mexe com a doutrina de Cristo. Não é coisa simples não, meu querido. Não é. Não é coisa simples afirmar que a ressurreição já aconteceu. E Paulo, vão ter comunhão com ele não. Marque ele, fala com ele, olha, você está fora da comunhão. Aqui não. Para que ele se arrependa. Folheando algumas páginas aí, abra lá em Tito. Tito, capítulo 3. Está para frente aí. Tito, capítulo 3, versículo 14. Me desculpe, versículo 10. Vamos ler a partir do 9. A partir do 9. Tito, capítulo 3, versículo 9. Paulo falando para o pastor Tito. Tito, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àqueles que provocam divisão, advirta-o uma primeira vez, uma segunda vez, depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. O que estava acontecendo aqui? Homens estavam pregando outra doutrina no meio da igreja, provocando divisões no meio da igreja. E Paulo fala, Tito, conversa de novo, Não resolveu? Está perdido, Tito. Está perdido. Evita este homem, ou seja, tira da comunhão, tira do seu pastoreio.
este homem está perdido. Paulo não esgota o assunto aqui, mas a intenção de Paulo, nós vamos falar mais para frente, e os irmãos vão entender. Abra lá, meu querido irmão, na segunda carta de João, folheie a Bíblia aí para frente até o final, um pouquinho antes de Apocalipse. Segunda carta de João, versículo 10, porque não tem capítulo, versículo 10. O apóstolo João dando a disciplina aqui. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda, torna-se participante das suas obras malignas. O que estava acontecendo aqui no contexto? A igreja se reunia nas casas. Não tinha templo. Tá bom? Não tinha templo. Quando você vê escrito que a igreja reunia nos templos, é porque era um templo de Jerusalém, quando os judeus ainda não tinham iniciado uma perseguição para cima da igreja. E aí, ficava alguns falsos profetas, falsos apóstolos itinerantes, pregando heresia. Eles pregavam Jesus, mas um Jesus distorcido. Jesus que não era o Jesus da Bíblia, é o Jesus que eles inventaram. E João fala, nem o recebo, nem o saúdo. E saudar aqui não é o cumprimentar, não é o simples cumprimentar não, meus queridos. Não é isso não. É receber em casa, é uma saudação mais profunda. Para entrar numa comunhão mais profunda. Abra lá em Judas. Só uma folha para frente aí, Judas. Judas, versículo 22. Vamos ler a partir do 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto espero que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, né? A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está falando aqui? O que está acontecendo no contexto da carta de Judas? Muitas pessoas da igreja estavam vivendo de forma desordenada, pecando abertamente. Pecando, vivendo uma vida promíscua. Né? E participando da ceia. E no meio da igreja tinha aqueles que duvidavam, porque existiam, para estes aí, existiam mestres. Para esta heresia, existiam mestres no meio da igreja. Judas vai falar disso. Eles são ousados, eles são atrevidos. E aí Judas vai falando para a igreja reagir de uma forma diferente para cada tipo de pessoa. Os que estão em dúvida, vai lá e edifique a fé deles. A outros, salve do fogo, ou seja, está na prática do pecado, vai lá e corrige ele. Corrige este aí. E a outros, mostrem compaixão, mas odiando até a roupa contaminada, porque estes estavam no pecado mais profundo. Ele usa essa metáfora aí, odiando até a roupa contaminada pelo pecado, pela carne. Ou seja, olha, coloca distância. E essa distância é aquilo que Jesus falou. Meus amados irmãos, eu li estes textos todos para você ver que os apóstolos enfrentaram tanto problemas externos quanto internos. E tem uma forma de agir com os problemas internos. E ao longo, até agora no texto, nós vimos um problema. E o primeiro problema é o seguinte: o nome de Jesus estava sendo difamado em todo lugar, porque todos conheciam o pecado que existia lá no meio da igreja de Corinto. O nome de Jesus
e a igreja ambos estavam sendo difamados. Em todo lugar se ouve que há na igreja o pecado, que não há nem entre mesmo os pagãos. E o segundo problema aqui, que Paulo, você vai ver no texto que Paulo fica mais nervoso com ele do que com o pecado do homem em si, que a igreja não está agindo para tratar o pecado. Deixa eu te falar, meu irmão, Jesus quer salvar de verdade, amém, meus queridos? Jesus quer salvar de verdade, mas a gente quer salvar de mentira. Vamos pegar o jovem rico. Quem conhece a história do jovem rico que foi conversar com Jesus? Ele obedecia toda a lei. Ele chegou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus, você obedece os mandamentos? Obedeço desde a minha infância. Uma coisa lhe falta. Uma coisa lhe falta. Vai e vende todos os seus bens e vem depois e me siga. Seja meu discípulo, você vai andar comigo. Larga essa idolatria aí das riquezas. Deixa eu te falar, no nosso meio, na igreja de Corinto, este jovem rico seria pastor se bobeasse. Você está entendendo? Mas Jesus quer salvar de verdade. E Jesus vai lá para tratar o problema. Meu querido, fala para o seu irmão, Jesus quer salvar de verdade. E se a igreja não trata do pecado, acontece o problema aqui. O espírito não vai ser salvo no dia do Senhor. Porque, meus amados, se não se abre o processo formal na igreja e deixa bem claro para a pessoa, meu querido, você não está dando prova que você é salvo. Quando você não fala a verdade, quando a igreja para de ser o baluarte da verdade e deixa o pecado dominar, nós estamos condenando o pecador para o inferno, porque ele não vai ser corrigido, e a igreja é o instrumento de Deus, as pregações, os ensinos, os aconselhamentos, né? Você ir lá conversar uma vez, você ir lá e conversar outra vez com dois irmãos, você levar para a igreja para confrontar o pecado, é a maneira que Deus usa para salvar a pessoa do inferno, meu querido. E Deus quer salvar de verdade, Jesus não vai deixar passar. A igreja deixa passar às vezes, a igreja até celebra o pecado, fica orgulhosa como essa igreja de Corinto, mas Jesus não deixa passar. Glória a Jesus, igreja. Sabe, outro exemplo disso nós vimos lá no início da humanidade. Lá no início da humanidade, nós vemos Caim trazer sua oferta e Abel trazer sua oferta. Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus não aceita a oferta de Caim. Aí o que Deus faz? Vai lá conversar com Caim. Tem uma atitude de amor para com Caim. Deixa eu lá, né? Vou conversar com Caim. Caim, por que você está tão cabisbaixo? Se você se comportar bem, você será aceito. O que Caim faz? Ele escuta Deus? Não, ele fica mais nervoso ainda. Deus avisa ele, olha, cuidado com os desejos do seu coração, eles vão se voltar contra você. E aí Caim vai lá e mata o seu irmão. Né? Meus amados, é isso que é o homem, até as atitudes de amor endurecem o coração do homem. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados quebrantados de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Quando a pessoa ouve uma primeira vez, uma segunda vez, e a igreja vai lá e afronta, e confronta, e a pessoa não entende, a igreja tem que entrar em ação. Meu querido, você não está em comunhão com a gente. E aí abre-se a porta, que é assim, não é bonito não, meu querido. Por isso que Paulo fala para Timóteo, combata o bom combate, porque não é tarefa fácil. Mantenha a boa consciência, porque muitos abandonaram a consciência e naufragaram a fé.
entre eles Himeneu e Fileto, os quais entreguei para Satanás, para que aprendam, para que se arrependam. Paulo abriu a porta para o arrependimento, mas quando você deixa o pecado acontecer na vida do seu irmão, meu querido, você está fechando a porta da verdade, e você está deixando o seu irmão no engano. Você está deixando o seu amigo no engano. Você está condenando ele para o inferno. E você vai ver aqui no texto, quando você lê no texto, você sente que Paulo está preocupado com a igreja. Vocês estão alegres, vocês não entristeceram, vocês não estão agindo na vida deste homem para salvá-lo. Meus amados, é pesado, mas aqui nós não praticamos o politicamente correto. Estou simplesmente lendo as Escrituras e explicando. Se te incomoda, meu querido, eu não posso fazer nada. Eu olho, dá para ver pela linguagem corporal de alguns. Se te incomoda, não posso fazer nada. Mensagens positivas. Mostrei vários textos aqui da palavra que mostram essa disciplina. Se você, meu querido, não confronta o pecado e deixa acontecer, você está condenando o pecador para o inferno, porque Paulo diz para Timóteo: Timóteo, a igreja é o baluarte da verdade, e se a igreja parar de condenar o pecado vai entrar. E vamos para o terceiro problema que Paulo vai apontar aqui. O primeiro problema, quando não há disciplina na igreja, o nome de Jesus, o nome da igreja é difamado. Segundo problema, quando não há disciplina, você fecha a porta do arrependimento para o pecador, porque você deixa ele enganado. Jesus não deixou o jovem rico enganado. Deus não deixou o Caim enganado. Caim foi lá, ofereceu oferta para Deus. Não, se comporta bem, você vai ser aceito. Mas nós deixamos enganado e condenamos a pessoa para o inferno. E gera um terceiro problema que Paulo vai falar aqui no texto. E ele vai falar o seguinte: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo fala, olha, o orgulho de vocês não é bom. E ele usa a metáfora do fermento. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que é isso, meus amados? Um pecado no meio da igreja tolerado contamina todo mundo. Vamos deixar aí os namorados transarem nos casamentos para você ver. Não é pecado mais não. O que vale é o amor. É isso que muitos pastores têm feito. É isso que a Europa fez. E agora está no ateísmo, porque o pecado vai entrando e vai entrando e vai entrando e vai entrando. Daqui a pouco não tem nada de Deus, não tem oração, não tem nada. Todo mundo é pecador e pervertido. Terceiro problema, toda a massa é fermentada. O pecado vai contaminar a igreja. Se aqui a gente parar de condenar um pecado que às vezes acontece muito, a pessoa compra e não paga, e finge de boba. Dever é normal, mas fingir de bobo não é não, meu querido. Fingir de bobo? A gente conhece a história de crente comprando na mão de crente, e fingir de bobo, irmão, vai ter que perdoar mesmo. Estou mentindo? É pecado. E aqui na igreja, se a gente souber, vai ser disciplinado no nome de Jesus. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado. Glória a Deus, igreja. Senão, daqui a pouco a igreja vai ser cheia de mal pagador. E isto, meus amados, vou falar da classe pastoral. Classe pastoral não consegue financiamento, sabe por quê? Classe pastoral não consegue financiamento de carro. Não, eu não consegui. Na minha época que eu tentei, todo mundo sabia, a gente falava no seminário, meus colegas também tentavam financiamento, eu não conseguia, sabe por quê?
Antigamente os pastores eram, ó, pastor, vai pagar, vende fiado para ele. Hoje, pastor, meu querido, tem história da irmã que o cara chegou lá e falou, minha querida, estou sentindo de Deus, né? Estou sentindo do Senhor, vou orar aqui, tal. Sabe o que esse cara fez com a irmã? Deu um cheque de R$500 sem fundo e pegou um montão de mercadoria e sumiu. A classe pastoral é conhecida aí no mundo como uma classe que não paga. E nisso eu estou no meio, eu que sou um bom pagador. Eu que nem durmo quando estou devendo alguém. Estou lá, fermentou a massa toda, a classe pastoral. Né? Hoje, por exemplo, você não consegue olhar para padre, e daqui a pouco para pastor também, olhar para ele, né, padre abusador sexual e pastor ladrão. E também daqui uns dias abusador sexual também. Estou mentindo? Não é isso que está virando? Porque o cara é disciplinado aqui na igreja, mas ele vai para outra lá, e lá ele conta uma história triste, e o pastor não conversa com a gente e aceita ele. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo fala, livre-se do fermento velho. Vocês são massa nova. Paulo está falando o seguinte, olha, a santificação tem 3 etapas. É isso que ele está falando. Vocês são massa nova. Hajam como massa nova, sem fermento velho. Vocês são massa nova. Está aqui no versículo 7. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Paulo, meu querido, a santificação dele, para ele ensina, o Espírito mandou ele ensinar que a santificação acontece em 3 etapas. Primeiro, somos pecadores e fomos para Jesus Cristo. E Deus carimba lá no final, ele rasga a nossa dívida e carimba lá debaixo do nosso nome, salvo pela graça. Glória a Deus, igreja. A segunda etapa da santificação comprova que a primeira aconteceu. A segunda etapa é a santificação, o esforço, fugir da aparência do mal, pedir a Deus o enchimento do Espírito Santo, andar no meio da igreja, né, pensar nas coisas do alto, esforçar para manter a mente pura, para você se livrar do pecado. Essa segunda etapa da santificação, a segunda fase. E tem a terceira, e a terceira fase da edificação vai testificar que as 2 primeiras aconteceram. E a terceira, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai tirar dos nossos corações toda a tentação e toda inclinação para o pecado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que dia maravilhoso. Paulo fala, Deus será tudo em todos. Glória a Deus, igreja. E Paulo fala, celebrem a festa, e ele lembra da Páscoa. Onde começou a Páscoa, você sabe? Onde começou a Páscoa? Lá no Egito, a primeira Páscoa. E ali eles deviam fazer, ele aproveita que está falando do fermento, da metáfora do fermento, e ele lembra da Páscoa. Na Páscoa você tinha que pegar a massa, o trigo, e amassar sem fermento. Tinha que até limpar o ambiente para não sofrer nenhuma fermentação. Né? Os rituais de Deus são puros, meus amados. Deus quer mostrar pureza, a sublimidade. Né? E se matava um cordeiro. Você sabe o que é cordeiro? É o filho da ovelha com carneiro. Filhotinho. Sem mancha, sem defeito. E o que se faz com o cordeiro? Imola, não é? Imola o cordeiro, não é isso? Era a Páscoa, assim, era celebrada assim. E pegava o sangue, e a primeira Páscoa aconteceu o seguinte, pegou-se o sangue do cordeiro e passou na entrada das casas, porque o anjo da morte ia passar. Ia matar pessoas. Mas aquele que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo passava em frente e não entrava. Quem tem Jesus Cristo não vai sofrer a segunda morte. Ainda que morra, viverá. Glória a Deus, igreja. Jesus Cristo é o nosso cordeiro e Paulo chama a igreja. Vamos celebrar este perdão. Vamos celebrar, nós somos massa nova. Vamos
agir como massa nova e celebrar a comunhão. Vamos celebrar a ceia, não com maldade, maldade é pecado, e nem perversidade, perversidade é você perverter algo, é você torcer uma coisa. É o que estava sendo feito com a palavra de Deus. É que este homem ele começou e se tornou perverso, distorcido. Não sei o que falar sobre os sinônimos de perverso aqui. Mas Paulo fala, vamos celebrar com a verdade a palavra. Deus é santo, eu sou pecador, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e com sinceridade, apegando essa verdade para vocês, apeguem-se a essa verdade e vivam de acordo com esta verdade. Vamos celebrar com a verdade, com a sinceridade. Glória a Deus, igreja! Nós vamos ceiar daqui a pouco, meus amados, que possamos fazer isso com sinceridade e verdade, não com maldade e perversidade. E Paulo resolve o problema aqui a partir do capítulo 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Paulo tinha escrito uma carta anteriormente, essa carta se perdeu. Essa carta se perdeu. Aprove Deus fazer essa carta se perder. Deus quis que isto aqui chegasse até nós. Glória a Deus, igreja. É isso que Ele quis. Não vou questionar isso. Porque tem gente, até eu mesmo, quando era novo, gostava de teoria da conspiração. O que está acontecendo? Tem uma carta perdida? O que está escrita lá? Né? Tem um montão de gente assim, sabia? Pessoas que gostam, em vez de se apegar ao Evangelho, à cruz de Cristo, e se alegrar, fica caçando picuinha. Já lhe disse por carta que você não deve associar-se, ou seja, ter comunhão profunda como irmãos em Cristo. É isso que Paulo quer dizer com associar-se, tá bom, meus amados? Com pessoas imorais, e ele explica isso. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, porque a igreja tinha entendido errado a primeira carta. Eles estavam tão dispostos com Paulo, eles estavam tão contrariados com Paulo, que, tipo assim, Paulo escreveu, olha lá, tá vendo? A gente vai ter que sair do mundo. O que Paulo está escrevendo, quando a pessoa está com má vontade, meu querido, você pode fazer o que for, explicar bem explicadinho, ele vai querer distorcer para justificar o seu próprio erro. E é isso que essa igreja estava fazendo, uma plena má vontade como o apóstolo Paulo. E ele, mais uma vez, relembra, eu já falei para vocês, e com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão. A pessoa fala que é irmão. Ela fala que Jesus Cristo é Senhor dela, mas não obedece a Jesus. Ela fala que Jesus Cristo morreu pelos pecados dela, mas ela continua praticando pecado. Não, também não. Esse aqui, eu vou continuar praticando. Dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E nesse nem deve comer aqui é a ceia. Tá bom, meus amados? Não é qualquer comida. Não é qualquer reunião. Isso aqui, meus amados, que nós vamos ter é algo muito íntimo, muito profundo. O problema é que a gente está esvaziando essa cerimônia, Por que nós chegamos a essa interpretação? Porque, meu filho, se seu filho for assim, se o seu irmão for assim, uma pessoa excluída da igreja, e tiver um almoço familiar, você vai deixar de almoçar com ele? Lógico que não, não é isso que Paulo está falando. Paulo fala, não trate essas pessoas como inimigos, mas trate elas como se fosse o irmão, com respeito, com amor. Meus amados, nós devemos tratar com respeito e amor, consideração, todos os habitantes dessa terra, porque cada ser humano tem um valor intrínseco, algo que foi dado por Deus, que nenhum homem vai tirar. Todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança
de Deus. Mas filhos de Deus, só aqueles que seguem Jesus Cristo. Então, uma comunhão de irmandade em Cristo, só com aqueles que estão realmente seguindo Jesus Cristo. E Paulo termina: os de fora a gente não julga. A igreja é o baluarte da verdade, é só vocês viverem o evangelho, que já vai ser um testemunho tremendo para os de fora. E no dia do Senhor, o Senhor vai, peraí, a igreja é o baluarte da verdade do mundo. Deus vai colocar o mundo e vai comparar com a igreja. Olha, vocês tiveram testemunha do meu nome. A igreja é testemunha de Cristo. Glória a Deus, igreja. A igreja é testemunha de Cristo. Lá no final Deus vai julgar. Mas Paulo fala, os de dentro, sim. E este julgar aqui, não é o julgar que Jesus fala ali no Sermão da Montanha. Ali o julgar do Sermão da Montanha é crítica, é falatório. É crítica, é falatório. Esse julgar aqui que Paulo fala, nós temos que julgar o de dentro, é o julgamento que Jesus falou em Mateus 18. Leve-o à igreja para ser julgado. E se ele não ouvir, considere-o gentil e publicano. Uma pessoa que não converteu. É este julgamento que Paulo fala. Nós julgamos os de dentro. Glória a Deus, igreja. Nós vimos 3 problemas aqui que podem acontecer se a igreja não exercer o papel dela. O nome de Jesus vai ser difamado. O nome da igreja vai ser difamado. Se a igreja não disciplinar, nós estamos fechando a possibilidade, a porta da salvação para a pessoa. Tá bom? Isso é grave. Né? Você acha que está fazendo bem para o seu amigo, não confrontando o pecado dele, ele diz que é irmão e vive no pecado? Você acha que está fazendo bem, meu querido? Você está ajudando a mandar ele para o inferno. Tá? Este é o segundo problema. E o terceiro problema, se nós não agirmos contra o pecado, todo mundo vai começar a pecar. Os adolescentes vão crescer vendo os jovens namorar da forma errada. Eu vou namorar assim também, né? Pode? Né? As pessoas vão vendo os cristãos mal pagadores aqui da igreja, né? Mal pagador, compra e não paga, e canta no louvor, e prega na frente, né? E fica na portaria. Pode, não é normal ficar sem pagar alguém, falar mentira, né? Tornar na cachaça, andar bêbado, né? Vou fazer também. Meus amados, que nós possamos andar na verdade. Amém, meus amados? Que realmente nós tenhamos coragem para ser verdadeiros amigos das pessoas e amar as pessoas verdadeiramente. Porque quando a gente deixa de confrontar as pessoas, na realidade a gente quer se proteger. A gente está com medo. A gente está com medo, a gente tem medo. A gente tem tanta necessidade de aceitação, de aprovação dos outros, que a gente deixa de corrigir as pessoas com medo da desaprovação. Mas o amor verdadeiro é igual ao amor de Deus. Ele leva até as últimas consequências e ele não arreda. Ele fica firme. Amém, igreja? Aplicação aqui, quando vocês verem alguém pecar, vai lá e corrige. É irmão? Vai lá e corrige. Vai lá e corrige, ame essa pessoa. E se preciso for, leve até as últimas consequências para que essa pessoa, para que o espírito dela seja salvo no dia do Senhor. Glória a Deus, igreja. Que a igreja possa aplicar isso. Nós estamos falando de discipulado. E discipulado, meus queridos, envolve confrontar pecado. Você vai ter que ser muito homem de Deus, mulher de Deus. Você vai ter que combater o bom combate para exercer isso com fidelidade para a glória de Deus. Fique de pé no nome de Jesus.